Está na linha para conversar conosco o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. Desembargador, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É um prazer sempre falar com vocês. Prazer é todo nosso. Desembargador, nós temos feito críticas pesadas aqui à concessão desse benefício, inclusive criamos um quadro em que dizemos que juízes e desembargadores do Rio de Janeiro vivem numa ilha da fantasia, porque diante desse cenário de crise estão aumentando os gastos. Sim. O senhor concorda com essas críticas? Olha, Otávio, eu acho que esse quadro é irreal. Ele foge totalmente da realidade, porque ele ao prestar uma informação, ele se afasta realmente da verdade. Eu posso te dizer, por exemplo, Otávio, para a gente ter um raciocínio mais completo e uma informação mais adequada para os ouvintes da Rádio CBN, que, por exemplo, só um exemplo, os magistrados do Rio de Janeiro, quer dizer, os juízes e desembargadores, passaram 4 anos sem reajuste salarial. Foram os anos de 2007 e 2008, 2011 e 2012. Não se conhece caso de segmento profissional que fique 4 anos congelado, sem nenhum reajuste. Então, na verdade, falar-se em ilha de fantasia, para quem recentemente passou 4 anos com congelamento salarial, parece um pouco fora da razoabilidade. Quer dizer, não existe esse problema de ilha da fantasia. É muito comum se discutir, sim, as críticas vêm com relação à legitimidade dessas parcelas, como, por exemplo, agora o auxílio educação. Mas a parcela é bastante legítima quando se pensa que até empresas particulares, sem falar no poder público, concedem gratificações semelhantes, chamados benefícios indiretos, aos seus servidores, aos seus funcionários. Então isso é um mecanismo de compensação de perdas que geralmente ficaram lá para trás. Eu citei um congelamento de 4 anos, Otávio. Também os servidores, que são tão beneficiados quanto os magistrados com essa parcela do auxílio educação que acabou de ser aprovada na Alerj, passaram alguns anos recebendo na database um valor muito inferior à inflação. Ora, eu pergunto, a Constituição Federal determina que os funcionários públicos recebam a cada ano e a todo ano um reajuste salarial idêntico ao valor da perda do valor da moeda, quer dizer, idêntico à inflação. Isso não acontece, ninguém aí fala em ilha da fantasia. Agora, quando vem alguma parcela para compensar uma perda que já ocorreu lá atrás, um prejuízo que já ficou lá atrás, que já violentou direitos lá atrás, aí criam-se imagens como ilha da fantasia. Eu não conheço nenhuma ilha da fantasia, nem perto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Desembargador, o senhor mesmo admite, então, que é uma medida compensatória pelos 4 anos sem reajuste. Isso não é uma gambiarra? Ou seja, não tem que atacar o reajuste? Olha, não... Lógico. Mas não é ruim fazer uma gambiarra? Não é gambiarra não, porque não depende de nós o reajuste. O reajuste depende, no caso dos magistrados, de lei de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo manda uma lei para reajuste do Supremo e da Magistratura Federal, por disposição da Constituição Federal, isso vai ser aplicado nos estados também. Então não depende de nós a iniciativa. Quer dizer, enquanto os servidores, mesmo que nós mandemos um projeto de lei, Poder Judiciário do Rio, vai depender dos poderes legislativo e executivo aprovarem. Quer dizer, não é gambiarra, porque seria gambiarra se dependesse de nós a iniciativa. Como a iniciativa não é nossa, nós apenas somos destinatários de eventuais projetos de reajuste, eu acho que a imagem da gambiarra também não se aplica a essa situação. Bom, então ouvindo aqui o desembargador Luiz Fernando Ribeiro Carvalho, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele está rebatendo aqui as críticas feitas por nós ao longo aí das últimas semanas de que a concessão desse auxílio educação para desembargadores, juízes e serventuários da Justiça mostraria que eles estariam numa ilha da fantasia, ou seja, o país em crise, cortando custos e o tribunal aumentando gastos. Ele está falando aí que os juízes ficaram 4 anos sem reajuste e que essa é uma forma de compensar
o que no entender dele, e efetivamente nenhum trabalhador gosta de ficar 4 anos sem sequer, não houve nem sequer a reposição da inflação, desembargador? Não, 4 anos que eu estou te falando é de congelamento. De congelamento. Otávio, é como se nós vivêssemos na Antártida naquele período, congelamento total. Bom, ele também está defendendo aqui que não é uma gambiarra, ou seja, o problema do salário criando várias gratificações para compensar. E a minha pergunta, desembargador, isso vai sair de um fundo que o cidadão paga, em tese esse dinheiro não era para melhorar a justiça, torná-la mais rápida? Então, o ideal que não fosse assim, facultativo. Olha, aqui está a taxa judiciária. Se você acha justo o juiz, o desembargador, o serventuário receber um auxílio, você pode pagar um pouco mais. Otávio, eu acho um risco perguntarmos ao contribuinte se ele quer concordar com algum benefício de que ele pudesse usufruir quando ele vai pagar impostos como IPTU, IPVA, imposto sobre propriedade, etc. Quer dizer, se não se pergunta ao contribuinte quando ele paga impostos, se ele está de acordo com aqueles impostos ou não, aquilo é determinado por lei e o contribuinte é sujeito do pagamento do imposto, como é que se vai se perguntar se na taxa judiciária ele concorda que a taxa judiciária custeie isso ou aquilo? A taxa judiciária não é um imposto, é um tributo. E de mais a mais, 70% dos serviços que o Judiciário do Rio presta são por justiça gratuita, a popular JG. Ninguém paga nada, quer dizer, 70% da população do nosso estado usufrui de um serviço custeado gratuitamente, Otávio, pelo Tribunal de Justiça. Quer dizer, apenas cerca de 30% paga custas. Se nem esses 30% pagassem, nós teríamos um serviço inteiramente gratuito, que seria o mundo ideal, né? Hospital de graça, educação de graça, segurança de graça, justiça de graça. Só que essa não é a realidade do mundo, quer dizer, é aquela velha história, não há almoço de graça, né? Então, quem tem recursos para pagar as custas, deve pagar exatamente para que os 70% que não têm recursos desfrutem do serviço sem pagamento. É uma espécie de imagem, de jogar areia nos olhos, dizer-se que as custas vão servir para remunerar auxílio educação. E os 70% gratuitos vão remunerar o quê? Vão remunerar, na verdade, não remunerar, o serviço que nós prestamos gratuitamente, e, aliás, com muito orgulho e com muita satisfação, porque isso é obrigação constitucional, Otávio. Desembargador, falando sobre pagamento a juízes, o senhor relatou aí 4 anos de congelamento de salários. No entanto, hoje, reportagem da Constância Rezende no jornal O Dia revela que o Tribunal de Contas do Estado fez uma auditoria constatando que 17 desembargadores e juízes do TJ receberam em 2013 acima do limite previsto pela Constituição, e bem acima em alguns casos. O teto constitucional em 2013 era R$28 mil, ninguém poderia receber mais do que isso, mas tem aqui pagamento para 4 juízes acima de 70 mil, outros 13 receberam entre 50 e 69 mil, e a maior remuneração que foi identificada foi de R$ 86.406. O que aconteceu, desembargador? Eu sei que o senhor não estava nesse momento na presidência do TJ, mas não fica difícil defender a necessidade de gratificações para juízes que, inclusive, estariam recebendo irregularmente acima do teto previsto pela Constituição? Primeiro, quem diz que irregularmente não somos nós, porque, ao contrário, quando há parcelas superiores ao teto, o tribunal só paga quando o Supremo Tribunal Federal, lá em tempos idos, reconheceu aquilo como um direito para os próprios ministros do Supremo. Então, algumas parcelas são pagas atrasadamente, de maneira retardada no tempo, aos ministros do Supremo, e depois vão ser também pagas aos desembargadores e juízes dos outros estados ou dos estados da federação. Então, não é porque alguém recebe um atrasado, é a mesma coisa que qualquer um de nós, eu, você, o Otávio, não recebesse um valor que lhe é devido, venha receber anos depois, e aí soma no seu contra-cheque aquele atrasado com o salário do mês, e aí dá uma soma astronômica. Evidentemente que isso não é
violar direito nem receber irregularmente. Aí se diz, esses que receberam, e só falam em 17, hein? São 875 juízes e desembargadores que nós temos no Rio de Janeiro. Só falam em 17 e não dizem quais são as parcelas que foram pagas. De maneira nenhuma isso é salário. Não existe juiz nenhum no Rio recebendo nem perto disso. Se fosse assim, aqueles que lessem essa notícia teriam que cobrar também para eles. Isso aí são situações de parcelas de verbas atrasadas que o Estado já demorou a pagar, já não pagou, e então vem pagando muito depois, e aí num determinado mês aparece uma soma que realmente impressiona. Mas não tem nada a ver com auxílio educação, isso aí tem a ver com o que o Estado devia e não pagou. Deve, não nego, paga quando pôde, né? E aí, com relação ao auxílio educação, é um mecanismo de compensação também por salários que às vezes ficam congelados, às vezes não são reajustados, e que na verdade, por simetria, por uma questão de igualdade, são pagos também ao Ministério Público, e não se fala em Ilha da Fantasia. Não, são pagos à Procuradoria-Geral do Estado, e não se fala em Ilha da Fantasia. São pagos ao Tribunal de Contas do Estado, essa parcela de auxílio à educação, e não se fala em Ilha da Fantasia. Por que o Judiciário atrai essa atenção? Eu tenho uma resposta dele, porque ele incomoda. Porque ele examina a legalidade, a constitucionalidade dos atos dos outros poderes. Ele interfere com o poder econômico muitas vezes, criando problemas e impedindo a exploração dos mais desfavorecidos pela sorte. Então ele chama uma atenção que eu não vi reportagem nenhuma, em jornal nenhum, em rádio nenhuma, sobre o salário de educação, sobre o auxílio à educação, melhor dizendo, quando foi concedido ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas ou à Procuradoria-Geral do Estado. Agora, com relação ao Tribunal de Justiça e ao Poder Judiciário, faz-se um carnaval e criam-se ilhas da fantasia que absolutamente não existem. Olha, desembargador, eu acredito que seja ótimo para o Tribunal de Justiça que faça esse carnaval em torno de medidas como essa, porque quanto mais transparência, eu acho que melhor para todos, principalmente para o Tribunal de Justiça. Aqui na nossa Ilha da Fantasia, a gente já citou, começou esse quadro com a concessão de aumento para estagiários na LERJ, depois nós fomos para o Ministério Público, que está pedindo criação de cargos por concurso, mas também pela canetada do procurador, cerca de 100 cargos, também para o Tribunal Regional Eleitoral, que criou um auxílio celular para serventuários também e desembargadores, e também do Tribunal de Justiça. É só um reparo que eu faço. Você tem total razão, Otávio, a imprensa existe para isso. É para criticar, é para denunciar, é para mostrar os erros. Eu só estou procurando demonstrar que nesse caso do auxílio educação, que pela primeira vez se igualam os magistrados aos servidores, que também ficaram congelados um bom tempo, que estão defasados, Otávio. O que a população não sabe é que nós estamos perdendo um servidor a cada 3 dias que pede exoneração por causa do seu salário inferior ao que ele perceberia em outros órgãos públicos. Então, eu tenho 132 servidores pedindo exoneração por ano, quer dizer, 132 por ano é um a cada 3 dias. O número de servidores do Poder Judiciário que pede exoneração, porque vai ganhar mais, ou no Ministério Público, ou na Justiça Federal, ou na Justiça do Trabalho, ou em qualquer outro lugar, o servidor também tem que ter a sua qualificação reconhecida. Não é só exigir metas, não é só exigir o serviço, não é só exigir a demanda que ele tem que atender, porque é a sua obrigação legal. As empresas particulares, o poder público, em determinados momentos, tem um procedimento legítimo. Eu vou investir agora em quê? Eu vou investir em equipamentos? Eu vou investir em quê? Eu vou investir em melhorar a situação salarial daqueles que fazem parte da minha folha de pagamento? Isso é um procedimento legítimo. Não há nenhuma situação... quer dizer, eu não vou discutir caso a caso, porque eu não conheço esses que você citou, mas que é perfeitamente legítimo em algumas ocasiões, não é? Tanto as empresas quanto o poder público reajustarem os seus servidores ou concederem parcelas a título de estímulo para que eles trabalhem melhor, para que eles se qualifiquem melhor, para que eles possam, no caso do auxílio educação, proporcionar
um ensino de qualidade aos seus filhos. E é evidente que tanto eu quanto você, quanto os ouvintes da CBN, sabem que R$950 não paga o custo de um colégio de boa qualidade ou de mediana qualidade no Rio de Janeiro. Isso aí vai em torno de R$1.500, isso aí na verdade é um auxílio, não vai pagar nem a mensalidade total do colégio. Tudo isso precisa ficar muito bem esclarecido para que o ouvinte não pense que isso é um privilégio que caiu do céu, é uma regalia que caiu do céu e está sendo usufruída por pessoas que são privilegiadas, trabalham pouco, ganham muito, quando não se falam das outras circunstâncias que cercam o reconhecimento de uma parcela dessa natureza do auxílio à educação. Sem dúvida. Agora, sim, já é uma regalia poder não enfrentar a escola pública, que no nosso país é uma tragédia. A escola pública é uma tragédia, nós sabemos disso, embora não seja responsabilidade do Poder Judiciário, né? Mas nós sabemos que a escola pública é uma tragédia, a educação pública é uma tragédia, a saúde pública é uma tragédia. E vou te dizer, só não é uma tragédia maior por causa da atuação do Judiciário, que manda internar pessoas em hospitais quando o poder público diz que não tem vaga, que manda matricular crianças em escolas quando o poder público diz que não tem vaga, que, enfim, que toma providências que estão dentro das suas atribuições para diminuir problemas que ocorrem no âmbito de outros poderes. Quer dizer, essa tragédia que você fala e da qual você tem inteira razão em falar, só não é maior porque existe uma injustiça que age de maneira democrática, de maneira republicana e restaurando direitos que foram violados na esfera dos outros poderes ou na esfera também do poder econômico. Desembargador, o senhor está defendendo e dando aqui argumentos quanto à legalidade dessa medida do auxílio educação. Agora, o senhor, como presidente do Tribunal de Justiça, acha que há uma falta de sensibilidade quanto ao momento econômico, financeiro vivido pelo Estado do Rio de Janeiro ao conceder essa medida? Ou o senhor acha que o senhor não tem que se preocupar com isso, que isso não é um problema que lhe cabe? Eu me preocupo muito com isso, tanto que esse valor, eu disse e repito, não vai sair dos cofres do Estado, não tem nada a ver com crise financeira do Estado. Quem vai pagar esse valor é o Fundo Especial do Tribunal de Justiça, não vai sair um centavo dos cofres do Estado. O governo não vai pagar nada. Nós vamos pagar com o nosso Fundo Especial. E eu já disse que esse Fundo Especial é composto pela receita das custas judiciais que saem de 30% da população que paga custas. Porque para 70% nós trabalhamos de graça. Quando vem aqui juízes e magistrados de outros países, eles ficam abismados que haja um serviço, que haja um poder que possa funcionar de graça para 70% e cobrando custas só de 30%, porque isso aí é uma situação, imagina uma empresa funcionar nesses termos, cobra de 30% e faz de graça para 70%. Isso não existe, quer dizer, não estamos mexendo nos impostos, o contribuinte não tem um centavo de gasto com isso, então de maneira que não há ilegitimidade. A ilegitimidade pretendida não existe porque, na verdade, isso não vai sair dos impostos, não vai sair da crise financeira do Estado, não tem nada a ver com isso. Ao contrário, o Tribunal de Justiça tem sido parceiro do Executivo e do Legislativo nesses assuntos da crise financeira do Estado. Agora, essa parcela, quer dizer que o Tribunal não pode investir um pouco nos seus servidores e nos seus magistrados, seria estabelecer praticamente colocar uma camisa de força nas decisões do Tribunal e do Poder Judiciário. Isso tudo não é feito sem estudo, sem exame, sem responsabilidade. Por falar em a taxa vai aumentar? A taxa não se sabe disso, não. A taxa não vai aumentar, não. A taxa só aumenta por lei. Certo. E não somos nós que estabelecemos a taxa. Nós fazemos um projeto quando sentimos necessidade e encaminhamos aos outros poderes. Não há possibilidade, Otávio, de a taxa aumentar um centavo por causa disso, porque isso já estava na nossa previsão anterior. Esse projeto, aliás, já era do ano passado e levou quase um ano para ser aprovado, porque teve que ser reformulado, teve que ser modificado, teve que ser tornado mais palatável
ao interesse público, o interesse público não se divorcia do interesse do Tribunal de Justiça. Bom. Então o Tribunal de Justiça adaptou esse projeto, tomou todo o cuidado para que isso não prejudicasse o interesse público. Não vai haver 1 centavo de aumento na taxa judiciária. Estamos ouvindo aqui o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. Ele está rebatendo aqui, ponto por ponto, as críticas feitas ao longo das últimas semanas pelo CBN Rio a respeito desse projeto de lei que instituiu o auxílio educação a juízes, desembargadores, funcionários do Tribunal de Justiça. Ele está garantindo que as taxas que são cobradas para quem, a taxa judiciária cobradas para quem recorre à justiça não vai aumentar. Bom, desembargador, se o senhor permite, ainda temos um pouquinho de tempo, falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu li uma declaração do senhor que favorável à revisão de alguns pontos do Estatuto. O senhor defende essa posição e por quê? Olha, Otávio, o que acontece é o seguinte: o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei pioneira, é uma lei muito avançada, mas está fazendo 25 anos, né? Assim como o Código de Defesa do Consumidor também está fazendo 25 anos. Ora, a realidade social é dinâmica, ela muda. Então, é evidente que uma lei, após 25 anos, ela precisa de pontos de ajuste com a realidade. Eu não sou especialista em matéria de Estatuto da Criança e do Adolescente, mas qualquer um de nós pode imaginar que uma lei que tenha sido aprovada há 25 anos tenha que sofrer reformulação, tenha que sofrer modificação para se adaptar à realidade social do momento presente. Por exemplo, se discute muito agora esse problema dos constantes agressões à faca, cometidas às vezes por adolescentes infratores, etc. e tal, e o próprio chefe de polícia declarou que portar arma branca não é crime, que ninguém pode ser detido por estar portando arma branca. Aí eu te pergunto, será que a população concorda com isso? O chefe de polícia tem razão do ponto de vista legal. É incensurável a sua declaração. Agora, se nós estivermos de noite, né, num local ermo, num local deserto, alguém portando arma branca escondida atrás de uma árvore, e estiver em posição iminente de atacar, teríamos que esperar o esfaqueamento, a agressão, a possível morte brutal e bárbara para agir. Então é nesses pontos que o Estatuto precisa de uma reformulação para ele se adaptar a uma situação de crise social, de crise econômica. Não é não respeitar os direitos das crianças e dos adolescentes que são garantidos pela ONU pela Constituição brasileira e pelo próprio Estatuto, mas é adaptá-lo, é restringir algumas situações para permitir também a defesa daquelas vítimas que são brutalmente agredidas, sem chance de defesa, e no dia seguinte os próprios jornais, com toda razão, dizem que o agressor pode estar na rua. Isso acontece. Então, alguns pontos pedem reformulação, pedem exame, porque nenhuma lei resiste imune a 25 anos de vigência. Bom, presidente, muito obrigado pela entrevista, pelo espírito público de vir aqui conversar conosco no CBN Rio e mostrar os pontos de vistas e responder às críticas de que juízes e desembargadores no estado do Rio de Janeiro estão vivendo numa ilha da fantasia. Muito obrigado pelo espírito público e pelo diálogo, desembargador. É sempre um prazer conversar com vocês. O programa CBN Rio, que atinge a tantos ouvintes e presta uma informação de qualidade, e o nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Otávio Lira, está à disposição sempre da Rádio CBN e dos seus ouvintes para esclarecer qualquer ponto que considerem necessário.